Nesse vídeo eu vou continuar a série sobre footprint e vou falar um pouquinho do serviço de Ruiz. O serviço de Ruiz ele é muito importante nessa fase de pesquisa. Por quê? Imagina que você tem lá um cliente que te pediu para fazer um penetration test black box, caixa preta. E ele te passou o domínio, que é para ser testado, né? Site web e tal, o domínio da empresa, seria, por exemplo, defhack.com, mas você não sabe nada desse domínio. Você não sabe o endereço IP, você não sabe onde está localizada a empresa do cara, você não sabe que faixa de endereçamento que ele está, que provedor de internet que a empresa usa, quem que foi que registrou o domínio, quando é que o domínio expira, então, quem são os servidores DNS responsáveis pelo domínio, enfim, tem um monte de informação que você consegue extrair usando o Ruiz. Ruiz você pode colocar tanto o domínio quanto o endereço IP. Tá? Vou mostrar primeiro aqui com o domínio, depois eu coloco o endereço IP aqui como teste. Bom, vamos começar nesse site que é o whatsmyip.org. Nesse site whatsmyip, ele tem várias ferramentas, né, de rede que a gente pode usar. O Ruiz aqui é apenas uma delas, né? Tem localização de IP, traçar rota e várias outras. É um site bem interessante. Vou começar colocando aqui defhack.com e dando Ruiz lookup. Vamos ver aqui que informações foram passadas. Então tem aqui defhack.com, registro Enon. Enon quer dizer a empresa que eu usei para fazer o registro do domínio. Os servidores DNS do domínio. Quando que ele foi atualizado? 11 de dezembro de 2015. A data de criação, 15 de outubro de 2004. E ele vai expirar em 15 de outubro de 2019. Bom, não tem nenhuma informação de contato, não tem nada falando do meu nome, não tem nada disso. Tá? Agora, vamos pegar um domínio aqui. Por exemplo, da gloriaperes.org. Esse domínio aqui é da diretora, autora, não sei lá, da Rede Globo, por exemplo, site pessoal dela. Ela já fez um registro de um site de um domínio internacional e já foi exigido, provavelmente, na hora dela fazer o registro, né? Porque nem todo domínio internacional é pedido isso. Ao contrário dos .br, que o domínio .br, o nick BR exige que você passe ou o CPF ou o CNPJ para registrar o domínio. Aqui foi passado o nome, endereço, né, telefone. Essas informações são públicas. Ela pode pedir para tirar, mas às vezes, dependendo do órgão que... A internacional acredito até que não, mas o nick BR, né, nos domínios .br, ele exige uma justificativa. Por que você quer tirar essas informações? Porque elas são públicas. Mas é um pouco perigoso, né? Isso aqui pode levar para um ataque de engenharia social e várias outras coisas. Tem como a gente pegar sites brasileiros e colocar aqui também, site com extensão BR. Por exemplo, aqui, ó, já que a gente está pegando ator, cantor, vamos pegar aqui o site pessoal da cantora Paula Fernandes. Ele me retornou aqui o nome da cantora e me retornou aqui o CPF. Ou seja, que perigo, né? Além dos servidores DNS, eu sei agora que ela registrou esse domínio como pessoa física. Só que não me retornou nenhuma informação de endereço, igual mostrou lá o da outra, da Glória Pérez. Bom, vamos ver aqui como é que eu posso extrair essa informação de endereço usando o próprio site do registro.br. Então, se vier no registro.br aqui, ó, né, www.registro.br ou só registro.br, vier em tecnologia, ferramentas, primeira opção, serviço de diretório Ruiz. Dentro desse próprio site, a gente tem uma versão que retorna um pouco mais de dados do que foi mostrado no whatsmyip, que é aqui, ó, versão com informações de contato. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, Paula Fernandes, mesmo exemplo, né, .com.br, e aqui eu tenho um CAPTCHA. A ideia desse CAPTCHA aqui é permitir que não se automatize as consultas. Então, por exemplo, quais não são consoantes, ou seja, quais são vogais. Então, eu tenho aqui A, I, E, beleza. Consultar. Perceba que agora ele me retornou de novo o nome da pessoa que registrou, tá? O documento, ou seja, o CPF e o endereço. E aparentemente é um endereço residencial, porque tem número de apartamento.
Então, pode ser sala, mas aparentemente pode ser um número de apartamento. Então, telefone, tudo direitinho. Então, novamente, o que acontece? Quando você vai registrar um domínio .br, o ideal é que você faça isso aí passando um CNPJ e não um CPF. Ou, se passar um CPF, pedir para remover essa informação. Não é tão simples de remover. Eu mesmo não pedi para remover dos domínios que eu criei. Tá? Então, tem que tomar cuidado só com o endereço que coloca, as informações, para que isso não seja usado para ataque de engenharia social. Né? Um exemplo de um domínio registrado usando o CNPJ poderia ser o do próprio UOL aqui, ó. Quais são os dígitos numéricos? 458. Consultar. Ah lá, foi registrado usando o CNPJ. Mesmo assim, né, tem algumas informações aqui que poderiam ser usadas para engenharia social, como, por exemplo, a conta dos usuários. Então, esse CAL12 aqui, por exemplo, CCU10, CTU6, são usuários que podem usar o registro BR aqui para administrar o domínio de alguma forma. Então, se eu tivesse a senha desses usuários, eu poderia redirecionar esse domínio para outro local. É claro que não é tão simples você conseguir isso aí. Tem muito ataque baseado no registro BR de engenharia social que tenta pegar esses dados. Bom, mas voltando aqui no What's My IP. E se eu colocasse aqui um endereço IP? Por exemplo, eu registrei um endereço IP 200.195.16.1. O que eu consigo extrair desse endereço IP? Vamos supor que eu peguei num log, alguma coisa assim, apareceu esse endereço IP lá. Vamos dar um Ruiz lookup aqui. Ó, ele me falou, tá, a faixa de endereçamento, tá? Me falou que ele foi passado pelo LACNIC. O que é isso aqui? Esse bloco 200, ele é da América Latina. LACNIC é o registro, né, responsável, chamado América Latina e Caribe. Antigamente chamava LATNIC, que não englobava o Caribe. Agora esse C é de Caribe. Bom, então de cara eu já sei que isso aqui está na América Latina. Agora, vamos ver se ele está falando alguma coisa aqui sobre a empresa que registrou isso aqui. Não. Eu sei que é da América Latina, mas não sei quem foi que fez o registro. Como é que eu posso obter mais informações aqui? Não vai ser o foco desse vídeo, mas só como exemplo, se eu vier aqui em Reverse DNS, o DNS reverso, eu posso usar a zona de DNS reverso. Para quem não sabe, DNS, né, que é um serviço que permite mapear de nome para IP e também de IP para nome, o que a gente chama de zona reversa. Se eu colocar aqui 295.16.1, aí ele me retornou que esse cara aqui corresponde a servidor.navnet.com.br, ou seja, que é o servidor, né, o site aí que corresponde a esse endereço IP. Tem uma forma de você saber também de onde aquele IP veio. Se for de um usuário, retornaria, por exemplo, Velox ou GVT ou o domínio que o provedor de internet que o usuário estivesse usando. Só de curiosidade, apesar de que não ser muito correto, o What's My IP tem uma opção aqui chamada IP Location, ou localização de IP. Então, se eu colocar aqui 200, vamos pegar um outro IP aqui, 131.250.5, mostrar local. Vamos ver onde que ele vai encontrar, né, esse endereço IP aqui. Ele mostra o mapinha. Vamos trocar aqui. Nesse mapinha aqui, ele tenta te dar um local aproximado para achar esse endereço IP. Eu digo aproximado porque achar a localização de endereço IP é uma coisa muito complicada. Porque o que acontece? Eu posso usar um local, por exemplo, eu estou acessando de Belo Horizonte. Melhor ainda, vamos pegar um exemplo. Estou acessando uma cidade do interior, Lavras, por exemplo. Mas às vezes o link que eu estou usando é de Belo Horizonte ou é de São Paulo. Entendeu? Então, isso reflete na hora de fazer a geolocalização. Então, às vezes, ele demora um pouquinho para achar, ou ele acha um local que não é o local correto. Bom, retornou aqui, ó. Ele está mostrando que esse 200.131.250.1, como por exemplo, igual eu estava falando, veio de São Paulo.
Mas será que é necessariamente em São Paulo? Então, isso aí é muito relativo, né? Mas é interessante, porque eu sei que esse IP aqui, com toda certeza, está no Brasil. Então, já é uma forma de você fazer. Se eu colocasse um outro cara aqui, ó, 8888, do Google, então ele está mostrando, ah lá, Estados Unidos, Califórnia, né? Mountain View, olha lá, Palo Alto e tal. Então ele já me retornou opções diferentes aqui. Vou colocar aqui, vou pegar aqui, ó, 208, 67, 222, 222. Então esse IP aqui, para quem não sabe, é do OpenDNS. Também é um serviço, olha lá, está localizado nos Estados Unidos. Então é interessante, como eu disse, não é o único site que faz isso, tem vários outros. Bom, a ideia desse vídeo foi dar um exemplo geral de Ruiz. Espero que vocês tenham gostado aí e continuamos na próxima aula.